Olá você, boa noite. Está no ar mais uma edição do Bitcoin News, trazendo o resumo dos fatos, com reportagens, entrevistas e o resumo das principais notícias do dia. Você pode acompanhar mais informações. Basta acessar bitcointv.com.br e também nos seguir através de nossas redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e também em nosso canal do YouTube. E o prefeito de Farroupilha analisa uma possível renúncia de seu cargo. Isso ocorreu após a citação do segundo pedido de impeachment de Clayton Gonçalves, ato ocorrido na noite desta segunda-feira na Câmara de Vereadores. Em nota, durante a manhã desta terça-feira, o prefeito disse que não daria entrevista sobre o caso, mas que não existe ilicitude no governo e que vai avaliar junto à população de Farroupilha o que é melhor para o cidadão. Um dos casos suspeitos de coronavírus em Farroupilha é descartado. O resultado foi negativo para o coronavírus e o homem de 32 anos de idade está liberado pela junta médica para retornar às suas atividades cotidianas. O anúncio foi feito durante a manhã desta terça-feira. Quanto ao outro caso investigado, o homem se encontra bem, mas em isolamento domiciliar, aguardando os resultados dos exames. E continuando com a temática do coronavírus, o programa Conexão da Bitcoin TV de hoje recebeu a imunologista e alergista Cristina Vor Weber para falar mais sobre esse assunto. Preste atenção em trecho desta entrevista. A gente tem um vírus que se difunde fácil, rápido, né? Então a gente pensa que vai ter realmente casos, vai ser uma pandemia. E a gente tem que estar preparado, né? Então tem que pensar nos cuidados que a gente tem que ter para evitar a aquisição do vírus, né? Que se faz pelas gotículas de saliva, né? A transmissão é essa, então a gente tem que ter muito cuidado e até modificar certos hábitos da gente para a gente ter menos essa difusão do vírus, né? É o que já está sendo feito, então essa monitorização dos casos que estão vindo de fora, acompanhar se esses casos não estão passando para outros, então está sendo feita essa vigilância. Os pacientes que têm sintomas e que vieram de locais de risco têm que ser consultados, examinados. Se tiverem sintomas de gravidade, encaminhados para o hospital, para isolamento. E a gente preparar, acho que a gente tem que estar preparado aqui para realmente vai ter um aumento da demanda de leitos de hospital, de leitos de UTI. Então a gente tem que se resguardar disso, né? É o que já está sendo feito. Eu vejo que está sendo feito programas de educação dentro dos hospitais, estão sendo feitos treinamentos, as pessoas de saúde estão sendo orientadas, treinadas, como proceder, receber os pacientes na investigação e no tratamento. E essa questão de resguarda de leitos, acho que isso que é importante. A gente não está uma situação nova, já teve outras vezes, a gente teve há pouco tempo H1N1, Exato. Em 2009, com muitos casos, que foi uma situação semelhante, eu acredito que não seja diferente. Sim, é uma família de vírus, o coronavírus. Já se conhece essa família desde a década de 60. Inicialmente, a gente percebia principalmente casos de diarreia em criança, casos leves, né? E assim, com o passar dos anos, a gente foi vendo algumas epidemias de cepas diferentes desse vírus. Então, em 2002, a gente teve a síndrome respiratória severa, que aconteceu na China por uma mutação do coronavírus, mas ficou restrita ali, mas tinha uma mortalidade bem mais alta, de 10%. E depois, em 2013 ou 2012, a gente teve no Oriente Médio uma nova mutação, aí provavelmente vinda dos camelos. Então, esse vírus, normalmente, ele também circula em animais. Entendi. Ele é proveniente de animais. E algumas mutações deles conseguem escapar, como se fosse, né, passar para o ser humano. E aí causam esses novos surtos por vírus que a gente não tinha ainda contato, né? Então, são novos vírus. Então, essa de 2012, 2013 no Oriente Médio teve uma mortalidade bem alta, de 30%, mas também foi restrita ali aquela localização geográfica, não teve grande difusão do vírus, então não se viu novos casos nos anos sequentes. E agora a gente tem esse novo coronavírus, o Covid, né, 19, que provavelmente veio de animais, né? Também a gente tem a suspeita maior de morcego, ainda tem que se confirmar, provavelmente pelo manuseio dos animais, das secreções dos animais, ou até a ingesta da carne crua, possa ter levado os primeiros casos em humanos. Uhum. E aí depois passou a se disseminar de humano a humano.
hoje quem participou do programa Bitcom Meio-Dia com a Melissa Bueno foi o secretário municipal de Trânsito e Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, o senhor Alfonso Winninbrink Júnior. Na oportunidade falaram sobre mobilidade e o trânsito caxiense. Confira trechos desta entrevista. Foram 25 anos policial rodoviário federal. Nestes 25 anos, aproximadamente 15 anos na administração, chefiei inclusive aqui a 5ª Delegacia de Polícia Rodoviária, 1ª Delegacia, 2ª Delegacia lá na Grande Porto Alegre, superintendente regional. Então a gente traz sim uma bagagem de conhecimento na área de trânsito, de prevenção de acidentes, de atuação em fiscalização, certo? Bastante grande, mas também planejamento. Planejamento viário, por quê? Porque todos nós conhecemos quem viaja, quem transita pelas rodovias, em inúmeras situações nós estamos dentro do planejamento, estamos dentro, inclusive, de alterações viárias propostas. Aqui em Caxias temos uma, que surgiu da gente, que é aquele entroncamento lá da BR-116 com a Sinimbu. Aquilo é proposta nossa, foi uma proposição, uma busca, um entendimento entre DENIT e município de Caxias do Sul, ainda quando policial rodoviário. A mobilidade urbana em Caxias do Sul hoje, quem vive aqui, o cidadão de Caxias, aquele que transita no centro ou aquele que transita nos bairros, conhece seus problemas, certo? E nós temos uma missão bastante difícil. Eu observo Caxias do Sul com um sistema viário bastante enxuto hoje, não temos mais muito como ampliar, sem ser com obras de grande porte, eu falo de viadutos elevadas, certo? E todos sabem o custo disso, deve ser investido, sim, deve ser planejado, projetado, claro que sim, mas não é algo que se faz daqui para ali, de hoje para o ano que vem, por exemplo. Nós temos que trabalhar, então, a movimentação de pessoas. E aí tem todo um sistema que deve ser considerado o sistema de transporte coletivo, o transporte intramunicipal, que é aquele que vem do interior, chega na rodoviária de Caxias do Sul, um transporte seletivo, que hoje não é seletivo, o táxi lotação. Pois bem, acabou ficando no esquecimento, literalmente, a título precário são feitas renovações daquele contrato, quem usa sabe das más condições dos carros antigos, a passagem não é como deveria ser. Tudo isso deve ser considerado. E a partir daí nós queremos, então, com a comunidade, com as instituições ligadas à comunidade, promover, propor e desenvolver, então, um plano de mobilidade urbana que vai servir para os próximos anos de Caxias do Sul. E nós vamos agora trazendo para você a nossa dica do coaching financeiro Natanael Buogo. É com você. Olá, sou o coach financeiro Natanael Buogo e hoje vou falar sobre os nãos que recebemos. Você já deve ter escutado muitos nãos em sua vida. Pode ser que sua vida financeira esteja sendo uma própria negação. Mas para cada não que você recebe, qual tem sido sua reação? Se após cada negativa tudo se encerrar como um ponto final, significa que você parou de acreditar em dias melhores e parou de acreditar em si mesmo. Mas você pode enxergar cada dificuldade como uma vírgula, entendendo que ela representa uma nova oportunidade. Se suas finanças representam esse não, eu posso lhe ajudar a escrever uma nova história. Entre em contato e vamos planejar juntos essa reviravolta. 99623 1503. E agora chegando para você as notícias do esporte. Walter Dalzotto e Marcelo Carné são denunciados no Tribunal de Justiça Desportiva. O TJD denunciou o goleiro Juventude Marcelo Carné e o presidente Walter Dalzotto Júnior por reclamações contra a arbitragem de Anderson Daronco. O julgamento será na próxima sexta-feira, às 4 horas da tarde, em Porto Alegre. O presidente Juventude pode ser multado em até R$100 mil e suspenso por 90 dias. Já o goleiro Marcelo Carné
pode ser suspenso em até 6 jogos. Também uma outra informação do Juventude, que a partida contra o São José foi antecipada para o sábado, às 5 horas da tarde, partida válida pela segunda rodada da Taça Francisco Noveleto, jogo que será realizado no Alfredo Jaconi. Essa alteração foi um pedido do Clube Alviverde por causa da Copa do Brasil. Congresso técnico define a nova fórmula de disputa da Série D. O Caxias vai conhecer a nova forma de disputa do Campeonato Brasileiro da Série D nessa tarde de terça-feira. Em 2020, a competição será dividida na primeira fase em 8 grupos de 8 equipes. As 4 melhores de cada chave avançarão para os mata-matas. E já uma outra informação do Caxias, que a partida diante do São Luís, no próximo domingo, às 5 horas da tarde, no 19 de outubro, em Ijuí, pode ser alterada para a próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Este foi um pedido da equipe de Ijuí por causa dos confrontos diante da dupla Grenal, os jogos da dupla Grenal no domingo. Portanto, essas são as informações do Caxias para aqui a Bitcom TV. E vamos agora ampliar os assuntos esportivos ouvindo o comentário dele. Marcos Vaz, é com você. Boa noite, Edinho Soares. Boa noite, amigos e parceiros da Bitcom TV. O desdobramento de todas as polêmicas que aconteceram no jogo de sábado, envolvendo Grêmio e Juventude na Arena em Porto Alegre. Não poderia ser diferente, né? As consequências foram para a parte mais fraca do contexto. O presidente Walter Dalzotto Júnior e o goleiro Marcelo Carné serão julgados na próxima sexta-feira no TJD da Federação Gaúcha de Futebol. No caso do Marcelo Carné, ele pode ser suspenso por até 6 jogos, o que significaria, inclusive, a ausência dele no jogo desse sábado contra o São José, no estádio Alfredo Jaconi. Já o presidente Walter Dalzotto Júnior, uma multa de R$100 até R$100 mil, e 90 dias de suspensão. Sempre estoura na parte mais frágil. É lógico que as manifestações, as opiniões, os depoimentos, eles foram fortes pós-jogo, no momento de desabafo. E vamos ver como vai avaliar como vai julgar, né, os senhores julgadores do Tribunal de Justiça da Federação Gaúcha de Futebol. Acho que, especialmente o Carné, não vai fugir de uma pena mínima aí de suspensão. E o Marquinhos Santos já deve estar pensando no seu substituto ou, né, contando com a possibilidade de não contar com o bom goleiro para esse jogo importante diante do São José. Então, tudo aquilo que a gente conhece, normal, natural. A história novamente a corda acabou estourando na parte mais fraca, no caso, o presidente do Juventude e o goleiro Marcelo Carné. Mas, tirando esses fatos, que a gente até lamenta, né, porque são questões que saem de dentro de campo, mas dentro de campo o Juventude tem uma missão, tem um objetivo importante, que é ganhar do São José de Porto Alegre no sábado no estádio Alfredo Jaconi. O Juventude terminou na 10ª colocação com 5 pontos na tabela geral e, portanto, tem esse objetivo forte, aí, essa exigência forte, eu diria, a obrigação de vencer o São José no próximo sábado, exatamente para começar a dar uma respirada e começar a afastar essa possibilidade de estar ali na zona perigosa de rebaixamento da tabela geral do Campeonato Gaúcho. Já o Caxias não terá Laércio e também o centroavante da Silva, que é uma forte opção, contra o São Luís de Ijuí, lá na cidade de Ijuí, mas poderá contar com os retornos do Carlos Alberto e também do Bruno Ré, jogadores que são titulares e que não enfrentaram o Internacional na primeira rodada, né, do retorno do Campeonato Gaúcho. São dificuldades inerentes a uma competição que é difícil, curta e que, para quem quer chegar, para quem quer ter sucesso, precisa passar por elas. Eu fico por aqui. E
E o Bitcom News fica por aqui, mas você pode acompanhar mais informações acessando bitcontv.com.br e, claro, também nos seguindo através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também em nosso canal do YouTube. Basta procurar por Bitcom TV. Nós ficamos por aqui, uma boa noite para você.